Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a maior conquista que podemos ter em vida é se converter ao Senhor. Meu Deus, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Todas as vezes que o ano ele troca, nós acabamos fazendo promessas e acreditando em rituais e em coisas que, se nós acabássemos fazendo, iriam trazer para nós alguns benefícios, como prosperidade, como um ano bom. Mas será que essas coisas têm algum fundamento? Será que você, acreditando no Senhor, teria necessidade desse tipo de artifício? De pular onda, de soprar canela, de usar uma calcinha nova, de vestir branco, de semente de uma fruta, de coisa de outra? Será que isso realmente é necessário? Será que isso ia trazer alguma coisa para a sua vida? Ou é a forma que o mal, ele simplesmente vai fazendo com que o tempo passe e as coisas não aconteçam? Então, se nós pudéssemos desejar alguma coisa, e eu creio que isso é uma graça que nós recebemos uma única vez, porque a conversão é a mudança das trevas para a luz. E se você permanecer fazendo todos os dias da sua vida, você não vai desconverter. Às vezes nós conhecemos pessoas dentro da igreja, dentro do mundo cristão, aos pés da cruz, aos pés de Jesus, e essas pessoas, elas se perdem pelo meio do caminho. Na verdade, elas não se converteram, porque não existe conversão desfeita. Quando você se converte, você se converte. Deus, ele coloca o selo do Espírito Santo dentro de você. Então, por nós buscarmos a presença de Deus todos os dias, independente da data, independente do momento, independente de qualquer coisa, para nós estar num lugar novo não é sinônimo de aproveitar as oportunidades. Festa não é sinônimo de ficar bebendo para ficar muito louco e vendo o dia amanhecer e isso, sabe? Então, é no nosso comportamento que nós entendemos que o Espírito Santo ele está vivendo em nós, porque nós acabamos fazendo da forma que Jesus faria. Isso não quer dizer que nós vamos ser perfeitos, que nós nunca vamos errar, que nós nunca vamos ser tentados. Tudo isso faz parte da nossa vida. Tudo isso faz parte. Não tem ninguém aqui que vai passar essa vida perfeito. Mas uma coisa o Senhor nos ensinou. Olha, está aqui o perdão. E com o perdão e o arrependimento, vocês vão conseguir seguindo, amando e indo em frente. Busca a perfeição em mim. Espere a perfeição de você. Os outros, tanto faz. Então, se a gente vai lá na palavra de Deus, lá em Mateus 18, versículo 3, 4 e 7, a palavra do Senhor ela diz assim: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele que por meio de quem elas acontecem. Vamos entender um pouquinho o contexto. Quem estava falando essas palavras? O próprio Jesus. Então, o que Jesus está nos dizendo? Os discípulos eles queriam saber quem seria o maior no reino de Deus. E Jesus ele diz, olha, a não ser que vocês se convertam. Então, existe um condicional para que nós possamos entrar no reino de Deus. E qual é esse condicional? Se converter. E o que é a conversão? Jesus está dizendo, olha, vocês precisam se tornar como essas crianças. Por que Jesus usa uma criança como referência? Porque normalmente uma criança ela não vai querer exortar,
ela não vai querer ostentar as coisas. Uma criança, ela não vai ter maldade no olhar, porque ela não conhece ainda a distinção entre o bem e o mal. Então, quando nós nos tornamos como uma criança, nós não temos vaidade. Normalmente as crianças, não sei de hoje em dia, mas antigamente, quando o pai ou a mãe falava, era lei. Então nós tínhamos uma obediência muito grande, um temor pelos pais. Assim como nós temos esse comportamento também com Deus. Quando Deus diz, quando Deus fala, nós devemos obedecer, nós devemos levar em consideração. E se eu não me converter, eu jamais vou entrar no reino de Deus. Qual uma das formas que eu posso me converter? É aumentando a minha fé. Jesus, sempre que ele fazia um milagre, ele sempre dizia: olha, a tua fé te salvou. Então, se nós queremos nos converter, é preciso nós aumentarmos a nossa fé. Bom, um ponto em questão que nós entendemos. Outra coisa, onde não tinha fé, Jesus não conseguia atuar muitos milagres. Onde as pessoas viam ele como Jesus humano, o filho do carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de fulano, de ciclano. Então, a nossa fé, ela é o combustível para a nossa conversão. E talvez você esteja se questionando: poxa, mas eu não tenho fé, como eu posso aumentar a minha fé? A nossa fé, ela aumenta ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Então, quanto mais você lê a palavra de Deus no seu dia a dia, mais rápido a sua fé ela vai aumentar. No começo, como são coisas discernidas espiritualmente, nós temos uma dificuldade maior de entender a palavra de Deus. Mas conforme nós vamos insistindo e lendo, aquilo vai ficando mais transparente, mais tranquilo, porque o Espírito Santo nos revela toda a sabedoria, todo o amor e todo o cuidado e o carinho que o Senhor tem por nós. E quando Deus cura as nossas feridas, nós paramos de sentir dor, paramos de sentir medo, paramos de sentir ansiedade, paramos de sentir tristeza e começamos a viver, mas em paz. Conforme nós lemos a palavra de Deus, o Senhor ele purifica o nosso olhar, porque a maldade que nós vemos no outro é a maldade que está em nós mesmo. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então, quem nessa vida não se preocupar em querer ser maior que o outro, quem nessa vida não querer simplesmente ficar dizendo: olha quem eu sou, olha o que eu tenho, olha o que eu posso e olha isso, sabe, querendo medir entre as pessoas, mas muito ao contrário, usar o exemplo de Jesus, mesmo sendo filho de Deus, mesmo tendo o poder, ele serviu. Então é através desse exemplo de humildade que nós acabamos conquistando os tesouros no céu. Mas o começo de tudo vem na conversão. E quando nós nos convertermos, nós mudamos toda a nossa vida. Mudamos o horário que nós dormimos, mudamos o horário que nós acordamos, mudamos as nossas prioridades, mudamos as músicas que nós ouvimos, mudamos as conversas que nós temos com outras pessoas. E aqui vem um ponto que é muito interessante. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam. O que eu disse? Que todos nós vamos pecar. Não adianta você olhar a igreja e achar que a igreja, não Jesus, não vai ter pecado, que o teu irmão não vai errar, que a tua irmã não vai errar, que o teu esposo, que a tua esposa, que o teu filho, que fulano, que ciclano, que a pessoa do teu trabalho, todos vão errar. A diferença é que aqueles que vivem perto de Deus conseguem reconhecer o erro, aqueles que vivem longe nem percebem. É a diferença entre você viver dentro de um quarto escuro, onde as pessoas não podem se ver, não podem se conhecer, não podem fazer nada, elas simplesmente estão reagindo ao ambiente, como um lugar onde você tem luz, que você pode ver as coisas que acontecem e as coisas que estão se passando. Então o pecado, ele é inevitável, mas aqui tem uma coisa que é importante. Mas ai daquele
por meio de quem elas acontecem. Aquele que te faz pecar, aquele que incentiva o teu comportamento, aquele que diz, bebe mais um pouco, faz mais um pouco, não, vamos ali fumar uma droguinha ali, nossa, pra que isso? Nunca vi, agora virou crente, nossa, sabe, aquele que fica tentando levar você para o mau caminho, que não consegue. E o pior disso tudo é que são os nossos amigos, as nossas amigas. Esse é o ponto. Então, não adianta. As pessoas que nós conhecemos que não são convertidas, elas sempre vão nos levar para o mau caminho. Mas olha como Jesus, ele tem algo ruim reservado para essas pessoas. Por quê? Porque elas não se converteram. E a gente vive a ilusão do Deus de amor. Deus, ele é amor? É. Para todo mundo que se arrepende. Porque sem arrependimento é o Deus de justiça. Então não adianta a gente querer achar que vai viver a nossa vida do jeito que quer, fazendo fofoca, fazendo intriga, bebendo, sei lá, da pior forma possível. E a gente sabe o que faz bem e sabe o que faz mal para a nossa vida. Nós sentimos isso, nós sentimos. Então nós não temos a necessidade de ostentar, não tem a necessidade de ajudar e ficar falando, olha como eu sou bom, olha como eu ajudo as pessoas, olha como eu cuido dos pobres. Cara, a gente não precisa dividir as pessoas, porque a gente sabe que tudo de bom que acontece na vida das pessoas é Deus atuando através de nós. Então essas pessoas, além delas não entrarem no reino de Deus, e olha, Jesus diz, olha, se converta se você quer entrar. Então nesse ano, nessa virada e nisso, o que seria o melhor pedido para a gente fazer? Paz e prosperidade, felicidade, aquelas mensaginhas piscando, champanhe estourando, é a bebida, né? Não, vamos beber para brindar e celebrar esse novo ano que nós não vamos nos converter e vamos mais um ano dar um passinho para fora do reino de Deus, ao invés de dar um passo para dentro. Pedir para Deus, olha, Senhor, converta o meu coração, converta os meus pensamentos, faça que eu celebre e valorize da forma certa. Faça o certo do jeito certo. Se a gente continua lá em Mateus 18, versículo 11 e 13, a palavra do Senhor diz assim, o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Então a nossa conversão, ela passa por Jesus Cristo. Não existe outro que veio para o mundo para salvar aquele que está perdido. E como eu sei que alguém está perdido? Quando a pessoa, ela tenta pegar um mix de religiões e tenta catar cada coisinha de uma. Acredita em pedra, acredita em signo, acredita em cristal, acredita em bebida alucinógena, acredita em bebida de ritual, em imagem de uma coisa, em cultura de outra, em incenso daquilo, e coisa de bruxa, e coisa de não sei o que, astrologia, e vira aquela bagunça. Esse é o perdido. Enquanto para nós Jesus é o suficiente para todas as coisas, a palavra de Deus é a instrução que nós precisamos. Nós não precisamos de mestres humanos, nós não precisamos complementar os dons espirituais, nós não precisamos de nada, porque aquilo que nos falta, Deus complementa. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode fazer por nós. Então nós gastamos todo o nosso tempo e a nossa energia em uma única adoração, em um único Deus, em uma única crença. Então, nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, mas é através de Jesus Cristo. Esse é o nome que está acima de todo nome. Esse é o nome que veio para nos salvar. E ele pergunta, o que vocês acham? Se você tivesse 100 ovelhas e uma delas se perdesse, você não deixaria todas as outras para ir buscar essa ovelha? E se você a encontrasse, você não ficaria mais feliz por essa que estava perdida e você encontrou? É assim que Deus se sente quando nós nos convertemos. Quando nós estávamos perdidos e através dele nós nos encontramos. Antes vivíamos em trevas, em tristeza, em depressão,
com pensamento suicida, com dependência emocional, uma vida totalmente torta, uma vida totalmente mundana, uma vida totalmente como a de todo mundo que vive longe de Deus, que vive perdido. Porque se nós não vivêssemos assim, qual a necessidade do Senhor dizer que veio para salvar o que estava perdido? Se todo mundo já está encontrado, se todo mundo é bom como pensa que é bom, se todo mundo já está lá, né? Será que iria adiantar? Então a nossa conversão, ela passa por Jesus, em colocá-lo como o centro da nossa vida, o centro das nossas escolhas. E aqui também tem mais um ponto. Não adianta que os nossos relacionamentos afetivos, eles sejam com pessoas que não têm Jesus, porque fatalmente essas pessoas, elas vão acabar te magoando. E você também vai acabar magoando essa pessoa, porque você vai amar mais o Senhor do que amar elas, e elas vão se sentir frustradas, elas vão se sentir rejeitadas. Não tem como ter uma relação sem Jesus, seja de amigo, seja relação afetiva, seja uma relação entre um pai e um filho, porque sempre vai ficar existindo cobranças e expectativas, não vai existir gratidão, não vai existir reconhecimento. Então, famílias se dissolvem porque elas acham que o amor humano é suficiente para vencer uma batalha espiritual. Não adianta entrar dentro de uma igreja e fazer um juramento perante a um homem, onde nós devemos nos converter perante ao Senhor. E para que nós possamos fazer isso, é preciso que Jesus entre na nossa casa, entre na nossa vida, entre no nosso coração. E o nosso objetivo já não é mais um ano novo, mas buscar a eternidade. E isso só é possível através do Senhor. Você quer saber que se esse ano vai ser bom? Se você chegar lá no outro ano, na virada de novo, e tiver mudado alguma coisa, se você não fizer o que todos fazem, se você não tiver mais a necessidade de ficar bebendo, de ficar festando, nem celebrando e nem nada, para você a própria presença de Deus é o maior presente, é o melhor que você poderia receber em vida. Então os nossos planos e os nossos sonhos, eles são feitos pelo Senhor e revelados pelo Espírito Santo. Então eu caminho sobre a palavra de Deus, eu caminho sobre as coisas que o Senhor me ensina. Se eu não fizer isso, a minha vida ela nunca vai ter sentido. E cada ano que passa nós ficamos mais velhos. Cada ano que passa nós ficamos, entre aspas, mais cansados. Se nós vivemos uma vida longe do Senhor, é uma vida totalmente sofrida. Não tem coisa mais triste que você olhar uma pessoa que ela já tem uma certa idade e ela não consegue entender que o comportamento dela não faz bem para ela e não faz bem para ninguém. Que ela bebe para esquecer de toda a solidão, de toda a tristeza, de tudo aquilo, e bebe a tal ponto de passar mal, de vomitar, de fazer, e no outro dia não conseguir sair da cama e fazer nada, e continua aquilo, e ela já está velha, e ela continua com aquele mesmo hábito, com aquele mesmo vício, e não entende, não percebe, e todo mundo que está em volta é o mesmo ciclo, é a mesma coisa. E quando a bebida não é o suficiente? Aí vai nas drogas, é uma balinha, é uma carreirinha, um baseadinho, um vapezinho, cigarrinho, né? Aí começa a comer mais do que deveria, daqui um pouco já está mais cheinho, e assim vai indo. Cada vez mais a saúde sendo ceifada. A saúde, a gente só percebe a importância dela quando nós não temos mais. A gente só percebe o valor de muitas coisas quando nós não temos mais. E precisava ser assim. A palavra, ela vem sendo pregada todos os dias. Todos os dias. Ela está disponível a você também todos os dias. Sempre tem novos louvores. Sempre Deus coloca uma pessoa para chamar a atenção. Olha, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Sem desespero, eu estou aqui, não chora. Eu estou aqui. Eu estou aqui, eu vim te buscar. Você está perdido? Eu vim te buscar. Mas vamos nos converter. E quando nós nos convertemos, nós renunciamos às trevas. E renunciamos muito dos nossos comportamentos, que eles vêm se afinando ou se aperfeiçoando
com o amor de Deus na nossa vida, com o conhecimento da palavra, e através de nós o Senhor lhe ajuda outras pessoas também. Isso é uma corrente. Um vai empurrando e um vai puxando o outro, até que todos nós possamos sentir que o Senhor, Ele nos salvou, que nós não estamos mais perdidos, que nós nos convertemos, que nós entendemos quem é o nosso Senhor e como a nossa vida deve ter. Isso é a maior graça e o maior presente que nós podemos receber. Então, se você quiser sonhar com alguma coisa, sonha com isso. Sonha com o reino, sonha com Jesus, sonha com a palavra, sonha com a eternidade. Porque é isso que vale a pena nessa vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que essas palavras te possam dar ânimo e força para começar a ler a palavra de Deus todos os dias. Se você começar hoje, no final do ano você vai ter terminado ela inteira. Mas eu aconselho você começar por Mateus. Começa por Mateus, você vai ler até o Apocalipse para acabar, depois você começa no começo e lê inteira. Um ano da sua vida, uma conversão e uma eternidade. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.